Eu não consigo ainda pensar na minha cabeça. O cara tá ansiosinho. Galera, olha a definição de evolução pros Evolution. Dá uma olhada, galera. Vocês vão ter um... Vocês serão banhados por um sofisma aqui unbelievable. Se souber, você percebe que ela não faz o menor sentido e que o design inteligente aflora da bioquímica. O que seria evolução? Rapaz, isso é uma pergunta difícil pra caramba, né, cara? A pergunta capciosa. Tá quase igual a liberdade, né? A gente sabe o que é liberdade, mas não consegue definir, né? Sim. Ó, existem algumas maneiras de dar uma definição de evolução, mas assim mesmo elas são muito próximas do que deveria ser. Eu não consigo ainda pensar na minha cabeça uma coisa assim muito fixa, mas... Pô, é complicado, velho, é complicado, na boa mesmo. O cara não conseguir definir evolução é complicado, viu? A evolução é um processo no qual, onde ocorrem as transformações dos seres vivos ao longo do tempo, né? E dando origem a novas espécies. Valeu. Mas aí é que está o problema. O que é espécie? Eu sei que as pessoas estão me olhando aí, porra, mas peraí, como que o biólogo não sabe o que é espécie? Começou cedo. Sinto muito te informar, você que está fazendo biologia, já que vai ter muito universitário aqui, mas, cara, são mais de 25 definições para o que é espécie. Tá duvidando. Mesmo. Um significado muito comum da evolução é simplesmente mudança com o tempo. Tá? Mudança com o tempo. Pronto, definiu a evolução aí, ó. Uma das maneiras de defini-la, né? Quem vai negar a mudança com o tempo? Eu era Ninguém vai criança. O dia 12 de outubro, era o dia das crianças. Agora tá tudo... Uma definição bem caniestra, né? Diga-se de passagem. https do adulto aqui. Pois é, ninguém nega isso. Ninguém debate a evolução nesses termos, porque ninguém nega isso. Criacionista, dizendo, ninguém nega isso. Né? Então, mudança com o tempo é um dos significados de evolução. Não deveria ser, mas eles acabam confundindo para tentar te pegar. Então, a evolução é um fenômeno. Ela é um fenômeno no qual os organismos se transformam através do tempo e manifestam aí os seus caracteres, tanto genéticos quanto fenotípicos. Então, evolução é o quê? O fenômeno da transformação das espécies. Lembrando que, porque Darwin é conhecido como... Por que a gente da biologia, pelo menos, gosta de bater no peito, alegando que Darwin é o maior cientista de todos os tempos? Porque ele descobriu uma coisa universal, que é a evolução. Então, se reproduziu, vai evoluir. Isso, Darwin, se a gente lê o livro, né, o que acontece? Você descobre que Darwin, na realidade, não tinha evidência nenhuma. Ele fez algumas observações da natureza e por essas observações, né, Diogo, ele falou, olha, eu acho, eu suponho, eu estou propondo que talvez, quem sabe, variações ao longo de milhões e milhões de anos tenha pego o bico do passarinho, que mudou aqui por causa da seca e tal, Mr. Beast. Nas Ilhas Galápagos, o casco das tartarugas, esse processo que mudou esse casco, talvez, quem sabe, tenha criado o casco, tenha criado o bico, tenha criado o passarinho, a tartaruga tenha Eberlin é brabo demais, né, cara? criado todas as formas de vida nesse planeta. O Eberlin tá de parabéns aí. Modificações ao longo de milhões e milhões de anos. E aí ele disse, seleção natural e tal. Ele fez uma Satanás nunca conseguirá distorcer a criação. Impossível, né, irmão? proposta de um mecanismo É tiro no próprio pé. sem evidência nenhuma. Foi Ele só consegue distorcer a cabeça do gado. Isso aí ele consegue. Superchat de R Cifra 1.1. Vai jogar Assassin's Creed mesmo? Eu vou. Aquele jogo é muito bom. uma interpretação da natureza. Valeu, Faminto. Obrigado pelo superchat, irmão. Né, de um processo natural. E, passados 150 anos, essa interpretação continua mera interpretação e não tem evidência nenhuma. Pelo contrário, a gente já sabe que os mecanismos que o Darwin um dia propôs, que variações seriam essas? Seriam mutações. Mutações, o Michael Behe, no novo livro dele, o Darwin Devolves, que a gente está traduzindo também pelo Discovery Mackenzie, vai publicar agora, no segundo semestre, espero, o processo está caminhando. Ele mostrou que experimentos de laboratório com bactérias, a E. coli, com a malária, já mostraram que mutações é só pro negativo, só deteriora. São de fato do mal, como a gente já, toda criancinha sabe, né? Bug de computador só pode estragar o computador, não pode melhorar, né?
Defeitos são defeitos, né? Defeitos são defeituosos. E mutação é defeito, causa só quebra de genes e tudo mais. A gente sequenciou as... Receita desse shake calórico, cara, aqui tem 100 gramas de banana, 100 gramas de melão e 40 gramas de whey. Por mais de 40 anos, a E. coli no laboratório, a malária, a gente sabe, né, que as mutações só causam danos. E o mecanismo, então, da variação, que era o dano, foi-se. Seleção natural é assim, ela só diz que vantagens são vantajosas. Parece que a seleção... Vantagens são vantajosas. Mas de onde surgiu a vantagem? Mas aí... mas aí... Bom dia, Super. Quem venceu a guerra na fazendinha? Não, Vaca leiteira. Eu sei que vantagem é vantajosa, mas de onde veio essa vantagem? Não, mas aí você tem lá, né? Seleção natural é um mecanismo super poderoso, né? Darwin até falou, eu não vejo limites para o poder da seleção natural, mas Eu não vejo limites. Darwin era um cara peculiar. ela não tem poder nenhum, na realidade. Ela não cria nada. Ela diz assim, ó, se você tiver uma asa e se você precisar voar para comer uma comida, você vai ter vantagem para quem não tem asas, né? O ser alado. Mas ela não explica de onde veio a asa. A asa teria que ter vindo pelas mutações ao longo de milhões e milhões de anos. A mutação faliu a seleção natural e até os milhões de anos, né, Diogo? Descobrimos tecido mole, células sanguíneas em osso de dinossauro. Significa que esses milhões e milhões de anos nunca existiram. Tem N linhas de evidências hoje mostrando que... Você tá louco, a gente vive numa fraude mesmo, viu? Primeira vez na sua live, Xandão, seu chato é maluco. Aqui é só pros fortes de espírito, irmão. O chat do Super é... unbelievable. talvez esses milhões de anos na vida nunca existiram. Então, ó, foram-se os milhões de... Darwin criou essa teoria e estava louco de pitu. Cara, o fato do Darwin ter criado isso que se chama de teoria, eu acho até interessante, tá? Na verdade. Eu acho interessante como uma pessoa conseguiu pensar nessa coisa toda. Só que, do ponto de vista prático, não tem como, né? Porque não funciona. anos. Os 3 mecanismos que Darwin um dia propôs. Foram-se os milhões de anos, foi-se a seleção natural e foram-se as mutações. Sobrou o quê? Nada. Então Darwin morreu. As ideias de Darwin morreram, Deus continua mais vivo do que nunca. Quais são as principais linhas de evidência que mostram que a evolução de fato ocorre? Vamos lá, agora eu vou perguntar para um biólogo. Não, então, a gente tem algumas linhas. Agora a genética, a linha molecular, né, a bioquímica, está surgindo com toda a força, porque a gente está começando a entender mais os processos genéticos. Mas, historicamente falando, você vai ter anatomia comparada e a embriologia comparada. Você pega os embriões... Vocês conhecem a ciência da parecência, galera? Vocês sabem o que é isso? Que os Evolution gostam de usar bastante? Essa ciência que eles desenvolveram? Essa ciência? Sabe o que é a parecência? Parece, logo é. É aquela história do chimpanzé que a gente viu lá, o cara que é fissurado por chimpanzé que ele tem na casa dele, e ele dá a banana pro chimpanzé e o chimpanzé pega a banana. Aí ele aponta assim, ele passa perto do chimpanzé, o chimpanzé faz assim pra ele, ó. Olha assim pra ele, ó. Aí ele pensa assim, nossa, velho, parece comigo isso, olha, ele pega a banana. Então, né, ele... Sabe? Eles vão um pouco pra esse lado aí, é uma coisa um pouco estranha, tá? Ele pegou a banana, na hora que o chimpanzé pegou na banana, o cara se identificou. Então isso aí também já é estranho, né? Mas... E começa a avaliar como é que são esses embriões, comparar um embrião humano, por exemplo, com um embrião de um peixe, e vai ver semelhança. Embrião humano com embrião de uma galinha. Uau, parece, cara, tem semelhança. A gente evoluiu disso. 98% da água viva é água. 98% da melancia é água. A água viva veio da melancia. Ou a melancia veio da água viva. Mandou R$5. Xandão, o diabo no fim não seria só mais um filho a ser perdoado.
Caralho! O criador é capaz de Essa perdoar ciência, até ela é... Essa Breno, ciência, ela é 35 interessante. reais. Eu tô gostando. Fica fácil, né, cara? O carro Tesla Aí é puta merda, o negócio é... J Super C, que é uma pergunta nada a ver. A ciência da parecência é foda, cara. Os Evolution são... Você vai ver semelhança. Então, essa é uma linha de pesquisa que mais avançada do que a anatomia comparada, né? Porque primeiro você tem a anatomia comparada. A anatomia comparada você pega os fósseis, você pega os animais que existem e vai comparando como é que é a asa do morcego, a mão humana, e começa a comparar. Essa foi a primeira linha onde você tinha evidências da evolução. Caramba, a asa do morcego é exatamente uma mão humana. O braço da ave é também um braço de um tetrápodo. Depois, com o aumento da tecnologia, você começa a ir em laboratórios a pegar ovo de galinha e trabalhar em cima de ovo de galinha e observar outros embriões e perceber que as estruturas que existem em um existem no outro. Ou seja, a parecência não pode ser questionada fora da evolução, então é dogma. Ah, vá. Sério? E que as estruturas às vezes são perdidas, outras são mantidas. E por último, agora você tem a análise genética. Aí a análise genética é uma coisa mais recente, mas que está assim, demonstrando absurdos, inclusive baseada em achados embriológicos, como aquele lance do gene Sonic Hedgehog, que é o gene que determina onde o membro vai existir. E aí os caras, através de ovos de galinha, conseguiram captar ali o gene, o Sonic Hedgehog, e fazer com que a galinha nascesse com uma asa dupla, né? Uma asa com mãos duplas. E agora você tem a análise genética disso aí. Não é... Sabe por que... Não é uma coisa... Não chega a ser esquisito de escutar umas coisas dessa? Não é estranho, cara? Não é uma coisa assim que, tipo... Rapaz... Então uma coisa vai puxando a outra, né? Mas são linhas que dá para você estudar bem, entender bem a evolução. Essa teoria da evolução é uma doideira, galera. Afirmar que não há evolução e sim adaptação? É sim, correto? Sim, correto. Ó, o pessoal fala assim, a microevolução. Essa aqui é boa também, a microevolução, galera. Vamos lá, ó, vai vendo. Microevolução. Eu não gosto desse termo, porque evolução, o Diogo... É você dar um salto para algo melhor. Todo mundo entende evolução como isso. E não é que todo mundo entende. Evolução é isso. Certo? Quando eu falo pra você assim, ó... Poxa, cara, parabéns, você evoluiu. Que Sonic, irmão, me respeita. Assim, pô, cara, bacana, você evoluiu. Pode ser em qualquer coisa, tá? Você evoluiu. Pô, a gente entende que o cara deu um salto e melhorou muito em algum aspecto, não é verdade? Diferença de respeito de um para outro https Só que pros Evolutions não é bem assim, né? O biólogo pode definir a evolução do jeito que ele quiser. Mas a palavra evolução, a gente tem que ver, porque o cientista tem que falar para a população, não é? Ela que paga nosso salário. Pois é. E a evolução, esse termo evolução, para todo mundo, você pode fazer uma pesquisa, 99% vai dizer evolução é alguma coisa que vai para cima, que evolui, que melhora, que sofistica, que acrescenta, né? E a microevolução é isso? Não. Microevolução são adaptações e são variações do mesmo tema. E usa informação genética pré-existente. Então, essas adaptações e variações, a gente está andando para o lado, às vezes até para baixo. A gente não está subindo, não está subindo. Então, eu acho que é correto você dizer que a vida se diversifica. É por isso que vocês não podem... Algumas pessoas fazem isso, elas confundem adaptações com evolução. Por favor, tá? Entendam. Nem toda adaptação faz você ter uma vantagem. Ela pode até te dar uma vantagem momentânea para aquela situação, mas por outro lado, ela pode te enfraquecer em outra. Tá? Vocês precisam entender isso também. Pra, sei lá, de repente vocês vão estar num lugar assim, vocês vão estar escutando alguém falar sobre evolução, e a pessoa vai misturar a evolução com a adaptação.
ela vai querer dar exemplos de adaptações e querer colocar isso como evolução. Não, não é a mesma coisa. Se fica e que se adapta, sim, mas que não que ela sofra nenhum tipo de evolução, nenhum tipo, nesse sentido da palavra evolução, que é acrescentar, é sofisticar, é subir, não descer e nem andar de lado. Essa questão da anatomia comparada e também da própria genética, né? Da similaridade Bom dia. genética. Enquanto você falava, eu estava lembrando aqui que muitas vezes, né, o pessoal que critica a teoria da evolução, eles dizem assim: olha, o fato de você ter similaridade morfológica, né, entre os organismos, ou mesmo similaridade genética, não provaria, né, a ideia de evolução, que vieram de um ancestral comum, né, isso os críticos dizem. Porque você poderia pensar, né, pensando naquela... A gente já teve uma live aqui falando sobre design inteligente, né, bem no comecinho do canal, uma das primeiras lives, né, trouxe um professor daqui lá da Federal do ABC e o professor Hildo daqui também estava discutindo. Não trouxeram o Eberlin não, né, porra? Não. Ele já citou ali o Eberlin. Ih, cara, isso aí Mas então, aí, esse pessoal, eles muitas vezes criticam, né, falando assim, porque você poderia ter essas estruturas similares e explicar por um design similar, um projeto comum, vamos dizer assim, né? Se eles pensam que a vida foi criada, então, na verdade, isso não mostra uma ancestralidade, mas mostra simplesmente um projeto comum. Então, quer dizer, você usa um projeto comum para criar coisas diferentes, né? Essa é a argumentação. Mas é interessante pensar em cima disso, porque se a gente for levar a sério esse tipo de argumentação, a gente então não deveria achar que não há nem ancestralidade comum entre os organismos mais próximos, por exemplo, que os criacionistas também não negam a ancestralidade. Quer ver? Deixa eu dar um exemplo. Se a gente pegar os vários tipos de cachorro que a gente tem, né? Pega a espécie do cachorro e tem as várias subespécies de cachorro. Morfologicamente, eles têm várias similaridades, mas tem algumas diferenças entre eles, se a gente vai ver. Se a gente fizer a mesma coisa com felinos, pega os felinos, a família dos felinos, por exemplo. Eles têm algumas semelhanças que os aproximam e tem algumas diferenças entre eles, né? Então, canino sempre foi canino. O casal original canino deu origem aos coiotes, às raposas, aos cães. E o felino sempre foi felino. Agora, o original é sempre melhor. É sempre melhor. O mutante, né? O mutante é degenerado. E muitas vezes nem o criacionista ele nega essa ancestralidade, né? Dentro do grupo dos felinos. Ele já gastou um pouco da sua informação genética, né? Então, o lobo original, né, o casal muito parecido com lobo, cão, gato, lobo, cão, coiote, raposa, ele era muito mais apto a se diversificar. Quando você vai se diversificando, você vai gastando essa capacidade de diversificar. Quando chega nos extremos, o final é a extinção. Então, isso é evolução? Não. Pelo contrário, você está andando para trás, na verdade, né? Adaptação é uma adaptação que vai, para e passo, te levando para o fim. Variação, e normalmente isso ocorre com custo, com uso de informação genética. E você usou, você gastou. Então, nesse sentido, usando o próprio argumento deles, isso também então, não provaria ancestralidade nem dentro do grupo dos felinos. Isso não provaria ancestralidade comum nem dentro da espécie do cachorro doméstico, né? Então, se a gente parar para pensar, nessa linha de argumentação deles, ela é falha, né? Nesse sentido. Então, acaba refutando até mesmo aquilo que eles acreditam e que eles não negam, que é a ancestralidade dentro do grupo, né? Ele disse, se encontrar um coelho em rochas pré-cambrianas, a evolução não faz sentido, né? Então, seria mais ou menos nesse sentido também. E, claro que não bastaria um também, né? Você tinha que ver, né? Descobrir se tem várias rochas muito antigas do pré-cambriano. Esse vídeo aqui é longo, galera, mas depois eu posso continuar assistindo ele mais um pouco, se vocês quiserem. Tem 1 hora de vídeo. Deixa eu ver os outros links que vocês mandaram aí.